Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. Amém? Todo mundo, o povo é bom de Bíblia, que todo mundo já está com a Bíblia já aberta, hein? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus então? Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, hoje eu vou fazer uma introdução aqui de uma história bem rápida que eu quero contar para os irmãos. Eu estava na sede terça-feira e apareceu ali um cidadão com umas tatuagens assim no braço, e ele queria ser atendido por um pastor, e mandaram ele lá na minha sala, e eu comecei a atender então esse moço, um senhor, aproximadamente 60 anos, e ele foi conversando comigo, e um pouco meio desconfiado. Eu sei que nós acabamos conversando 2 horas aproximadamente. E eu descobri então que esse homem era judeu, e fiquei assim impressionado com a capacidade desse homem. Ele é professor de matemática, física, ciência, QI aproximadamente a 134. O cara é super dotado, uma inteligência fora do normal. E ele caiu na graça e nós começamos a conversar. E resumindo, eu trouxe, ele mora em Moarama, né, provisoriamente, que está vindo para Maringá agora. E eu trouxe ele até a rodoviária, onde ele ia pegar o ônibus. Mostrei para ele a igreja. Ele veio aqui até a igreja, olhou. Aí depois eu levei ele lá na rodoviária novamente. E esse homem estava muito angustiado. Ele me disse que ele procurou ele já passou por todas as religiões que tem por aí. Ele procurou uma pessoa católica e diz ele que o homem era bem católico. Aí o cara conversou com ele e falou o seguinte: procura os evangélicos, vai conversar com eles. Então conversamos ali, e aí eu senti que ele estava muito angustiado. Ele toma muitos remédios, né? E além disso, ele é autista. E ele toma muitos remédios. E eu senti que ele estava assim, muito angustiado, muito abatido. Aí eu falei para ele: você quer que eu faça uma oração por você? Ele disse sim. Eu fiz a oração por ele e trouxe ele, deixei ele na rodoviária depois. E depois ele me mandou um recado. Pegamos o telefone, trocamos telefone, pegou o meu telefone, eu peguei o dele. E ele, no caminho, ele mandou um recado para mim: seu pastor, eu posso chamar o senhor de irmão agora? Eu falei: pode, não tem problema nenhum, pode me chamar de irmão. Ele falou: pois é, aquela oração que o senhor fez para mim, parece que tirou uma carga de mim. E quando eu estava no ônibus voltando, me deu vontade de rir, sabe, uma coisa assim, uma sensação que eu nunca tinha sentido. Pois bem, esse homem voltou para cá foi na quarta-feira, mas sexta-feira.
E eu tinha um horário de oração, das 2 às 5 horas, que é meu horário de oração. E ele veio no meu horário aqui. Eu tinha que atender uma pessoa, atendi. E depois ele estava me esperando. Conversou um pouco com o Fabiano simpático, atendeu ele bem. E ele foi para a minha sala. Eu falei, Jesus amado, minha oração. Tem um compromisso, não tinha ninguém para me chamar. Silmara estava longe, a Vanessa longe, a Marisa cuidando da avó. Eu falei, quem que eu vou chamar para ficar no meu lugar? Daí eu entendi que eu tinha uma missão com esse homem. E nós entramos na sala e foi mais de 2 horas de conversa. E eu fiquei assim num estreito, porque o homem tinha uma sabedoria fora do normal. Tudo ele tinha profundo conhecimento, principalmente das escrituras do Antigo Testamento. E eu falei, meu Deus, como que eu vou conversar com esse homem agora? Tinha que ser aqui, podia ir para outra igreja, onde tem um pastor muito mais preparado do que eu. É porque eu me senti pequeno no momento, né, diante de toda aquela sabedoria. E nós fomos conversando. E daí eu trouxe ele para a igreja. Nós sentamos aqui. Aí eu falei para ele assim, eu posso orar por você? Mais uma vez? Ele disse, pode. Aí fomos conversando e eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu peguei ele em uma palavra que ele diz assim, que Jesus não era analfabeto, porque ele leu, né, o Pentateuco lá no templo, né? Aí eu falei, ele não entende nada de Jesus. Ele pode entender as coisas lá do Antigo Testamento de Jesus, não entende nada. Aí eu comecei a falar de Jesus e falamos de Jesus para ele, e o homem foi se retorcendo, e quando chegou no final, eu falei para ele assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele dobrou o joelho aqui e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, para a glória de Deus. Ele está vindo para Maringá, e é um judeu que vai estar congregando conosco aqui, no nome de Jesus. A Marisa vai estar fazendo discipulado com ele, que Deus abençoe a Marisa, né? Que consiga fazer um discipulado com ele, né? Porque o homem realmente, ele pega um livro para ler assim, ele começa a ler, acho que uma terça parte do livro, ele já debulha tudo, né? Eu dei uma Bíblia para ele, acho que quando ele voltar, ele já leu a Bíblia. Porque o homem tem fome de leitura, é uma coisa fora do normal. Mas só que ele não conhece Jesus, só que ele não entende o que é Jesus, e ele está disposto. Então eu acredito assim que foi uma preparação desse homem para comigo, para que eu falasse do amor de Jesus para ele. Esses dias eu estava conversando com a Marisa, e eu tive muitos sonhos de que estaria ganhando peixes grandes para Jesus. Eu falava, mas eu sou tão pequeno, Jesus. E passa o tempo, eu orando, mas cadê esses peixes grandes? E agora eu entendi que esse homem é um peixe grande. Porque se esse homem realmente se converter de corpo e alma e espírito, descer as águas, e o Espírito Santo fazer a obra que tem para fazer nele, ele vai ser uma bomba na mão de Deus. Porque capacidade ele tem. O homem é entendido em tudo, na palavra que você fala para ele, em termos de Bíblia, Antigo Testamento, costume dos judeus, tudo ele debulha. Só que tem um detalhe: o pai se suicidou, ele já tentou suicídio. Então não adianta essa nossa sabedoria humana, ela pode nos abrir portas para nós, só que o gozo da presença do Espírito Santo é só quando nós se rendemos a Jesus, e nós reconhecemos as nossas misérias, e nós reconhecemos que verdadeiramente nós somos. Aí o Espírito Santo vem sobre nós, e ele muda a minha história, muda a sua história, e vai mudar a história do Cláudio, porque o Cláudio se tornou meu amigo, ele está falando comigo direto. Ele falou assim: pastor, seu pastor, ele fala, seu pastor, eu não tenho assim muita intimidade com pessoas. As pessoas, quando eu vou se aproximando das pessoas, as pessoas começam a fugir de mim. Eu sou sozinho, eu não tenho amigo. Por quê? Muita sabedoria, mas é autista. Os autistas, as pessoas, infelizmente, poucas pessoas sabem como lidar com essas pessoas, e essas pessoas sofrem por falta de um relacionamento, por falta de um abraço, por falta de um carinho.
E quantas pessoas que estão aqui nesta noite, que são autistas, e que não descobriram ainda, que têm dificuldade de se relacionar com as pessoas, e sofrem por isso. E elas, em vez de cobrar delas mesmas uma melhora e admitir que ela precisa de ajuda, ela fica apontando as pessoas. Ó, aquele não olha para mim, aquele faz pouco caso de mim. É como o Cláudio, tem tanta sabedoria, mas não tem a sabedoria para se relacionar com pessoa. E eu acredito que o Espírito Santo vai fazer a obra na vida deste homem. E eu quero que a igreja, a partir de hoje, comece a orar pelo Cláudio, porque o Cláudio vai ser um peixão dessa igreja. Ele vai ser um instrumento poderoso, vai dar palestra de Bíblia, vai ser uma pessoa muito cheia do Espírito Santo, eu creio. Ele não veio para cá, ele não caiu do paraquedas, não. Foi o Espírito Santo que preparou aquele encontro comigo lá. Porque talvez se ele tivesse caído na mão de um outro pastor, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, talvez não ia ter a paciência que eu tive com ele, de ouvir ele, de procurar entender ele. Tem muitas pessoas sofrendo assim. Tem muitas pessoas angustiadas dentro dela, e elas não conseguem se resolver. É problemas e mais problemas, mas elas não conseguem abrir o coração para Jesus, porque é só Jesus que pode curar. Quando nós olhamos para a história desses 10 leprosos, esses homens, eles estavam ali em Samaria, um povo que era rejeitado pelo judeu, um povo que os judeus achavam imundo. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava lá na Galileia, ele estava lá em Jerusalém, não, quer dizer, ele ia para Jerusalém, e ele passa em Samaria e a Galileia, e ele entra numa aldeia, e de repente ele encontra 10 leprosos, 10 pessoas angustiadas, 10 pessoas que olhavam para eles mesmos e eles se sentiam derrotados, porque os irmãos conhecem muito bem, sabem o que é a lepra. A lepra, você vai perdendo a coordenação, muitas vezes você começa a perder parte dos seus membros, muitas vezes o nariz, dedo, o cabelo começa a cair, e você vai olhando para você mesmo, você vê que você está se definhando, que para você não tem saída mais, você olha para você e se vê um derrotado. Então esses 10 leprosos estavam ali, na condição de derrotado, rejeitado pela sociedade, rejeitado no convívio da família, por causa que a lepra pega, a lepra contamina, e o coração desses homens, imagina a situação do coração, você que por exemplo está aqui, sentado, de repente você vai na casa de uma pessoa, e a pessoa, você sente que a pessoa te rejeita, você sai daquele lugar arrasado. Agora você imagina o leproso, que em nenhum lugar as pessoas aceitavam ele, eles eram escória, eles eram alguém que não poderia viver no convívio da cidade, da sociedade, da família, alguém que era rejeitado, que para eles não tinha graça de viver, era uma vida chegando ao fim. Porque você hoje que está passando por um problema, por uma dificuldade, você acha que para você acabou. Muitas pessoas que talvez pensam até em suicídio, porque está passando por um momento, né? A breve, momentânea aflição que vem na nossa alma, que muitas vezes nós não entendemos, porque nós estamos num mundo em que o mundo jaz no maligno, e os demônios vêm para tentar destruir as nossas vidas, lançando pensamento de derrota na nossa mente, que muitas vezes coisa que acontece no nosso interior, que nós não temos condições de falar para outras pessoas, e nós se fechamos no nosso eu ali, e ali cria uma situação de derrota, e nós entramos em um calabouço, se prendemos ali, e para nós chegou o fim, dá a impressão, está amarrado, dá a impressão que chegou ao fim para você. Então vocês imaginam esses leprosos, andando junto, 10 leprosos, só quem vai entender de lepra é quem tem lepra. Então você imagina, além de ter a lepra no corpo, o coração era um coração arrebentado. Que negócio é esse? Demônio esse negócio, sai fora daqui. Então, você imagina só a condição de 10 leprosos. Só que eu entendo,
Só que eu entendo é o seguinte, que a enfermidade na nossa vida muitas vezes vem para nós termos um encontro com Deus. Tem pessoas que estão buscando só cura, e tem pessoas que elas recebem a cura e o mais importante, que é a salvação, mas elas não valorizam, porque o relacionamento com Deus é que traz paz no nosso coração. Porque você viver sem Cristo é uma vida de fracasso e de derrota. Quantos jovens por aí que nós vemos, sabe, entrando na cocaína, na maconha, nas drogas. Mas por quê? Tem uma família, tem um pai que sustenta, mas o espírito de insatisfação está dentro da pessoa, e a pessoa tenta resolver aquilo, como não resolve daquela maneira, ele vai procurar outros caminhos. E a Bíblia diz que há caminhos que parecem ao homem direito, mas no final leva à morte. Quantas pessoas não estão morrendo em um leito por situações que ela tomou em momentos de desespero? E a vida não é fácil, a vida não é brincadeira. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos 10 leprosos com a sua vida destruída. Você imagina uma doença que você não tem perspectiva de cura. Quando você tem uma doença que ela te incomoda por um determinado momento, que é uma fase, aquela fase parece que não passa nunca. Você imagina alguém que não tem cura. Qual é a motivação de você se levantar um outro dia para viver? Qual é a alegria que você sente no coração? Nenhuma. Você não tem motivação para viver, porque a maior motivação que nós temos, o evangelista Marcos, é a esperança de um dia melhor. É uma esperança de um milagre, de um renovo, de uma restauração. Mas tem situação que parece que ela não acaba nunca, que não vai enrolando, e você vai entrando, chega um determinado momento que você não suporta mais. Então esses 10 leprosos, eles estavam dessa forma. Só que Jesus muda de caminho, e Jesus vai de encontro a esses leprosos. Na verdade, sempre quando você está numa situação de derrota, numa situação de dificuldade, a hora que você menos espera, Jesus vem com salvação, Jesus vem com cura, Jesus vem com milagre, porque não existe causa impossível para Ele. E Ele ama as causas impossíveis, aquilo que parece impossível para nós, todas as coisas são possíveis para Ele. Então Ele chega diante desses leprosos, e quando os leprosos saem daquele lugar, eles vão até Jesus, com a esperança de que eles pudessem receber a cura, porque qual é a perspectiva de alguém enfermo? É buscar Jesus para receber a cura. E não era diferente no coração desses homens, era uma oportunidade, porque era a única oportunidade, porque a Bíblia diz que já era o final praticamente do ministério de Jesus. Então esses leprosos vão indo, eu acredito que aproximadamente 15 metros ou 20 metros mais ou menos, eles começaram a gritar, eles começaram a clamar a Jesus. Mas é um clamor de desespero, quando muitas vezes a gente está numa situação de dificuldade, a gente põe a cara no pó e fala: Jesus, tem misericórdia de mim, eu não estou suportando mais essa situação. Quem sabe esses homens, eles gritaram, eles clamaram a Deus: Jesus, mestre, tenha misericórdia de mim. Você já imaginou uma sensação de alguém numa situação dessa, leproso? E a lepra é algo terrível, porque ela vai definhando o corpo. Você imagina um moço bonito como Wagner, de repente perdeu a ponta do nariz, um pedaço da orelha, e ele vê que vai definhando, e que ele não tem o que fazer. O que o Wagner vai fazer? Vai pedir: Jesus, mestre, tenha misericórdia de mim. Então Jesus aparece nesse cenário, onde que para eles não tinha mais esperança, Edneia,
onde para eles já não tinha mais uma perspectiva de vida. Eles eram pessoas derrotadas, que viviam discriminadas em uma aldeia que só vivia leprosos. Quem sabe você não está se sentindo assim hoje? Muitas vezes você não está com lepra, mas tem algumas determinadas situações que estão acontecendo dentro de você, que vem se arrastando há tanto tempo, que quando você olha para você, mas Senhor, não tem jeito para mim. Olha quanto tempo que essa situação me envolve e eu não consigo sair disso. Quantos que estão aqui, que já não passaram por situações dessa, que você clamou a Jesus, que parece que Jesus não ouvia, mas você gritava: Jesus, Jesus, tem misericórdia, mestre, tem misericórdia de mim. Eu me lembro agora da irmã Noêmia. Quantas vezes a irmã Noêmia ligava para mim, ela não chorava, ela derramava em lágrimas, e era eu a única pessoa que a irmã Noêmia buscava. Ela estava passando por um processo muito dolorido. Ela estava passando por uma situação de desespero. E parece que ela vivia num tempo tenebroso, que ela não conseguia ver um raio de luz. E ela gritava para mim: Pastor Valdir, me socorre. E eu ia lá na casa, onde que mora o Pastor Robson, um pouquinho para lá. Eu ia lá muitas vezes e falava para essa mulher: Jesus, ela é uma mulher de Deus. O que está acontecendo? Deus me tomava muitas vezes em profecia. Eu falava: meu Jesus, quantas coisas. Deus usava, às vezes não usava eu para um monte de gente, mas quando chegava na irmã Noêmia, Deus me tomava em profecia e falava com ela. E falava: mulher, levanta a cabeça, você está passando por uma fase. Deus tem um projeto na tua vida. Parecia que essa mulher estava com uma lepra, que ela clamava a Deus e Deus não ouvia, e ela gritava: Senhor, mas eu sou de Deus, eu sou mulher de Deus, me socorre. Eu sei que a fase passou, porque está aí, ó, bonitona, graças a Deus, como diz a irmã Odete, vistosa. A gente passa pelas fases, só que no caso desses homens aqui, não tinha fase, irmão Couto. Não tinha mais fase para eles. Era o fim, Rogério. A lepra, ela vem na nossa vida. De uma forma ou de outra ela vem. Talvez um momento em que você fez algo que não deveria fazer. Talvez uma situação em que você se envolveu. E aquilo está dentro de você, te machucando, e você parece que: Deus, eu preciso resolver essa situação, e não consegue, não tem saída. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza vem pela manhã. Esses homens tiveram uma oportunidade de ouro. Eles chegaram diante de Jesus e clamaram a Jesus, e Jesus atendeu eles. Jesus não disse ser curado, Jesus não impôs as mãos sobre ele. Jesus só diz assim: vai e mostra para o sacerdote. E agora a fé? Porque quem sabe, irmão Valmir, eles criaram na sua mente: nós vamos chegar diante de Jesus, com certeza Jesus vai levantar a mão, Senhor, fazer aquela oração pentecostal assim, o fogo vai descendo. Jesus não fez isso. Muitas vezes nós pensamos que Jesus vai fazer conosco de uma maneira assim, muito forte, e Ele faz às vezes de uma maneira bem sutil, bem simples. Quando Elias estava lá na caverna, de repente ele imaginava que Deus vinha falar com ele. Aparece um fogo, pá, ele pensa que é Deus. E aparece o trovão e vento, ele pensa que é Deus. De repente ouve uma voz macia e suave: Elias, Elias, o que faz aqui? Será que Deus não está falando comigo e com você através dessa mensagem hoje? Quem sabe você mostra um sorriso, esboça um sorriso, mas o seu coração está machucado. Você está com um sentimento dentro de você de perca. Parece que você não consegue sair da situação que você se encontra. Mas eu tenho uma palavra para você: isso é só um processo.
Isso é só um processo. Você vai sair daí com uma experiência com Deus. Deus vai te dar maturidade, e você vai entender que as provas vêm, elas vêm, as tempestades vêm, mas elas passam, mas a palavra de Deus permanece todos os dias na minha e na tua vida, diz o Senhor. Namagá, Xarabancha, Nemagá. Então esses homens, eles criaram talvez uma fantasia, dizendo: agora nós estamos diante de Jesus, Ele vai impor as mãos sobre nós, e nós vamos sair daqui curados. Nós não podemos perder essa oportunidade. Você imagina aquele povo que quando vem os profetas, né? Eles falam: hoje eu não posso perder a oportunidade, Deus vai falar comigo. Às vezes você vem e tal, Deus fala com o outro, lá, fala: puxa vida, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não fala mais comigo. É que você está passando por um processo, e o processo é para criar maturidade, é para criar estrutura, porque os vendavais, eles vêm, mas eles passam. Eu e a Né vamos cantar um hino do vento e a palmeira aí. O que acontece? A palmeira, quando vem o vento, ela vai lá embaixo, mas ela levanta, ela não quebra. Por quê? Eu acredito que a raiz dela é profunda. Jesus quer crente com raiz profunda, no joelho, na oração, na meditação da palavra. Deus, nesses últimos dias, está querendo levantar um povo forte, um povo que clama a Ele, e que sabe que Ele vai enviar o socorro, que você está passando só por um momento, mas você vai cantar o hino da vitória. Você que está entendendo isso, levante a sua mão nesta noite e glorifique o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite, e há um milagre preparado para ti. Eles tomaram a posição, eles exercitaram a fé. Quando Jesus falou assim: vai e mostra ao sacerdote, eu não vi nenhum deles titubeando, eu não vi nenhum deles reclamando. Eles simplesmente foram andando e começaram a andar. Mas quando eles começaram a andar, a lepra não sumiu imediatamente. Um foi olhando para o outro e falou: opa, rapaz, parece que está acontecendo alguma coisa com você. Aí o outro: mas parece que está acontecendo alguma coisa com você também. E de repente, quando eles perceberam, eles estavam totalmente restaurados, curados, porque eles obedeceram uma voz de comando do Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer uma voz de comando do Senhor Jesus. Jesus fala assim: você está debaixo de uma promessa, eu tenho uma obra para realizar na tua vida, mas parece que não acontece. Mas tem um tempo certo para todas as coisas. Se Deus levanta homens e mulheres sem maturidade espiritual, daqui a pouco está caído, só fica com o dom. Dom não salva ninguém, dom é dom. O que Deus fala assim, quando aqueles homens chegam diante de Jesus: Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então toma cuidado com esse negócio de dom. Dom é um dom que é dado por Deus, mas salvação é outra coisa, relacionamento com Deus é outra coisa. Então nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que Jesus fala para esses homens ir se apresentar ao sacerdote. Porque o que acontecia? Quando as pessoas eram curadas, eles iam até o sacerdote olhava, examinava, deixava eles ali, não sei se é 5 dias ou 7 dias, separados, para ver se a cura estava concretizada mesmo, e depois liberava eles. E os 10 leprosos, eles foram andando, e eles receberam a cura, e eles foram procurar o sacerdote, como era o costume da religião. Só que tinha um, que a Bíblia diz que ele era um samaritano. A Bíblia diz que quando ele estava indo, ele percebeu a cura, ele percebeu um milagre na vida dele. E diz a Bíblia aqui o que ele fez? Ele voltou correndo, botou a cara no pó e começou a glorificar o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós recebemos cura e nós nem testemunhamos dos milagres que acontecem.
Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então foi muito impactante. Esses 9 homens foram diante do sacerdote, mas esse voltou diante de Jesus. Voltou, botou a cara no pó e começou a adorar o nome do Senhor Jesus. E Jesus respondeu, então disse: não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? O que é que eu quero te explicar aqui nesta noite? Jesus tinha para esses homens muito mais do que uma cura. Como Jesus tem para você muito mais do que uma solução desse problema que você está vivendo. Deus tem uma salvação para você, salvação para a sua alma. E muitas vezes nós não valorizamos, nós procuramos a Jesus para nós resolvermos um problema físico, um problema familiar. Mas Deus tem muito mais. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, apagar os seus pecados. Mas aqueles homens não entenderam que aquela lepra foi uma oportunidade da salvação da alma deles. Mas eles se preocuparam só com a cura. Mas o samaritano, que era um povo rejeitado, que era alguém que podia dizer que ele era imundo, ele entendeu que Jesus tinha mais do que uma cura para ele. E ele veio e botou a sua cara no pó e adorou o nome do Senhor Jesus. Sabe o que está faltando muitas vezes para nós? Nós estamos mecanicamente dentro da igreja, buscando uma cura, buscando resolver um problema interior, buscando resolver um problema familiar. Mas Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem vida eterna. Deus tem a paz que excede todo entendimento. Deus tem alegria. Mas nós estamos buscando só cura. Esses 9 leprosos, eles não entenderam aquilo que Deus podia fazer para eles, aquilo que Jesus podia fazer na vida deles, podia curar e ainda salvar a alma deles, que é aquilo que é mais importante. Hoje, nós não estamos preocupados mais com salvação. Hoje nós estamos preocupados em resolver o meu problema particular, o meu problema familiar. E muitas vezes continuando curado por fora, mas a lepra ainda está dentro de nós. Porque sabe quando Deus cura a lepra? É quando nós vomitamos tudo aquilo que é de ruim que está dentro de nós. Quando nós se derramamos diante do Senhor, como esse homem fez aqui, ele botou a cara no pó e adorou o nome do Senhor Jesus. Ele entendeu qual era o mistério diante de autoridade que ele estava. Muitas vezes nós entramos na igreja e até o mecânico, que a gente fica olhando, eu não gostei da pregação, eu não gostei do louvor, sabe, fecha o coração. Deus tem muito mais para fazer para você do que um milagre físico na sua família ou na sua vida. Deus tem para você o regozijo, a alegria, a paz que excede todo entendimento. Deus tem e escreveu o teu nome no livro da vida, quer te abençoar, a sua casa, a sua família. Ele tem muito mais para te oferecer do que só uma cura. Ele tem um milagre para realizar na tua vida, que é o milagre da salvação da sua alma. Nós temos um tesouro dentro de nós, que muitas vezes nós não se preocupamos com isso. Isso aqui que está dentro de nós dá direito à vida eterna. Eu vou contar uma história triste aqui para encerrar. Eu sei que a Milena nem me autorizou a falar isso, mas eu vou falar. Tinha uma moça que estava vindo aqui na igreja, veio algumas vezes convidada da Milena, e os irmãos sabem que a maioria dos apelos que eu faço, eu falo assim, quem sabe Deus está te dando a última oportunidade hoje. Ela veio aqui várias vezes. E essa moça mora do lado, parede de meia da Milena. Essa noite deu um infarto fulminante.
33 anos. Partiu, deixou um filho de 7 anos, marido arrebentado. A oportunidade que nós temos é hoje, não é amanhã. A Bíblia diz: se ouvires hoje a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Deus quer curar essa lepra que está dentro de você, essa lepra da arrogância, da prepotência. Muitas vezes vocês olham para mim e às vezes alguns rejeitam a minha pregação, mas eu sou o pastor da igreja, eu não sou que nem o Renato, que nem a Vanessa que prega aqui. Eu sou o pastor que vou dar conta da alma de vocês a Deus. Eu não tenho que ficar pregando mensagem que você vai ganhar, você vai receber. Eu tenho que me preocupar com a tua alma. É isso que é importante. É a alma. A alma é eterna, ou no céu ou no inferno. Os 9 leprosos, eles resolveram o problema físico, voltaram para casa, ó, restaurado, o nariz voltou no lugar, os dedos voltou no lugar, mas religioso não resolveu. Eu vejo assim, quando nós estamos numa situação como está o Cláudio, que tentou suicídio, que viu o pai se suicidando, está com uma vida assim derrotada, que tem sabedoria, mas ele está entendendo que ele não está conseguindo lidar com isso. Quando alguém fala de Jesus para ele, ei pastor, mas eu também quero isso então, se mudou a vida do senhor, se fez isso na sua vida, seu pastor, pode fazer em mim também. Dobra o joelho então. E saiu daqui feliz. Mandou um recado para mim: irmão pastor, é isso que é importante. Talvez o coração dele está cheio de lepra, mas agora Jesus vai colocar a mão lá dentro, vai passar o bálsamo, vai curar ele, vai colocar ele no altar, e ele vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Quando nós estamos passando por tribulação, por luta, não se preocupe, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, como aqueles leprosos. Se Ele chegasse: Senhor, nós estamos aqui, nos cura. Jesus curou, ele voltasse para Deus e dizer: Senhor, estamos aqui para adorar o Teu nome. Jesus ia dizer: levanta, levanta. E como está escrito aqui: levanta, vai, a tua fé te salvou. Os 9 leprosos só tinham fé para cura, mas o outro teve fé para a salvação da alma. E é isso que nós precisamos entender, que nós não estamos aqui sentados na nave dessa igreja, olhando um por irmão para o outro, não. Deus está falando conosco, Deus está nos corrigindo nesta noite. Ele quer uma mudança, Ele quer uma melhora, Ele quer que você seja um marido melhor, um crente melhor, uma mulher melhor, para que você vá morar no céu no tempo determinado por Deus. Ser crente de verdade é você respeitar a sua esposa. Ser crente de verdade é você respeitar o seu esposo, é você respeitar os seus filhos, tratar os seus filhos com seriedade, com temor. Muitas pessoas pensam que ser crente é só vir na igreja, cantar os hinos, ouvir a palavra para cá, sou crente. Não, crente é muito mais do que isso. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Somos pequenos cristãos. A unção de Deus está sobre nós. Eu estava ouvindo já estou encerrando, estava ouvindo um vídeo de um pastor na Praça da Sé. Os demônios se manifestam, ele coloca as mãos e os demônios vão saindo. O Espírito Santo falou comigo hoje: rapaz, olha de onde eu te tirei. Vai para as praças, vai expulsar os demônios, vai curar os enfermos. Foi para isso que eu te chamei. E eu me lembro que no começo dessa igreja eram tantos demônios que se manifestavam aqui. E eu levantava a mão muitas vezes, só fazia assim, ó. Os demônios iam caindo, porque a unção de Deus estava sobre a minha vida. E eu quero isso de novo.
Eu quero esse relacionamento estreito com Jesus, porque Ele me chamou para isso. Não é para ficar mimimi, não. É para botar a mão, sai demônio no nome de Jesus. E os demônios têm que estremecer. Quantas vezes os irmãos que lembram aqui, os demônios lá, eu te odeio. Eu falo, eu também te odeio. Eu não tenho medo de você. Quantas vezes eu passei por essa, aqui ó, andando aqui ó, e pregando e falando assim, olha, para o diabo pegar uma ovelha aqui, ele vai ter que passar por cima de mim. A minha esposa, você é maluco? E se ele se desvia? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não sou um pastor por acaso. Eu tenho um chamado divino, e eu me preocupo com a sua alma, e eu amo você, e se tiver que ir lá no barro, rolar, para salvar a sua alma, eu vou lá, e vou te arrancar de lá no nome de Jesus. Foi para isso que Deus me chamou. Eu era leproso, um homem cheio de problema. Estava contando para o Vinícius que o uísque para mim já não fazia mais efeito, irmão Renato. Não sei se você já bebeu na vida. Misturava pimenta do reino, olha que coisa horrível, jogava no uísque, que já não fazia mais efeito para mim. Só faltava virar um dragão. Mas hoje, aos 73 anos, estou inteirinho, graças a Deus. Não tenho um problema de saúde, porque Deus tem me conservado de pé. Levanto de madrugada, a Marisa está ali junto, um trombando com o outro na madrugada, orando. Às vezes tomo 4, 5 horas. No outro dia eu estou restaurado. As pessoas olham, quantos anos você tem? 73, não é possível uma coisa dessa. Antes eu falava assim, sabe por quê? Porque eu treinei arte marcial. Não, Jesus me deu um corretivo. Rapaz, você está assim porque eu cuido de você. Não é o seu karatê que fez alguma coisa em você, não. É o meu espírito que está sobre a sua vida, homem. Eu era um leproso. Cheguei na igreja cheio de problema, a vida destruída, depressivo. Botei um revólver na cabeça para tirar a minha vida. Mas Jesus entrou dentro do meu coração, mudou a minha história. Hoje quando eu falo de Jesus, porque eu conheço Ele, eu sei quem é Jesus. Talvez você que está aqui hoje ainda, porque muitas vezes se desvia, muitas vezes sabe, porque você não conhece Ele. Porque se você conhecesse Ele, você não estava com mimimi, você estava agarrado com Ele, dizendo: Senhor, eu te amo. Quando você toma do sangue do Cordeiro, Shabagadai, Ibanasúbia. Falei para Marisa esse dia, eu nem para desviar eu presto mais. Eu não consigo desviar mais. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonado por Jesus. Porque eu conheço Ele. Eu conheço o homem da Bíblia. Ele é meu amigo. Eu era um leproso, mas fui curado. Mas Jesus, além de me curar, Ele salvou a minha alma, que é o que é mais importante. É a salvação da nossa alma, que está dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo está falando aqui nesta noite. Osana. Quando eu olho para você, minha filha, eu sei de onde Deus te arrancou. Eu sei de onde Deus te arrancou, minha filha. Você era para ter uma vida destruída. Mas um dia você passou na frente dessa igreja aqui, tinha uma placa ali, ó. Jesus pode libertar a sua alma. E ela entrou aqui. E Jesus mudou a história dela.
Quantas pessoas que estão aqui nesta noite, Fabiano, beberrão, chegou com um carro que batia a porta do lado, abria do outro, falido, destruído, querendo casar. Quantas vezes, Fabiano, você estava aqui no culto da tarde, e chorava, falava, não tem jeito para mim. Fabiano, não tem jeito para você, Fabiano, tem jeito. E nós abraçamos a causa do Fabiano. Está aí o Fabiano, hoje um obreiro valoroso nas mãos do Senhor. Deus mandou a princesinha Lília, que fez aniversário ontem, antes de ontem, né? Aleluia. Está aí, deu uma filhona linda para ele. É isso que Jesus faz. Para de ficar embaraçando com as coisas dessa vida. Dá uma oportunidade para Jesus entrar dentro do teu coração, homem. Ele vai mudar a tua história. Tem muita gente sofrendo, sabe por quê? Porque não dá oportunidade para Jesus. Anda até um pouquinho e volta. Anda até um pouquinho e volta. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, Deus não tem prazer nele. Deus tem prazer em você, porque Ele te colocou nesse mundo para um propósito. Você pode estar passando por vendavais, pode estar passando por problema, mas é só um momento, você não vai morrer ali. Tem um céu preparado para mim e para você. Quanta gente que estava aqui que já pensou em tirar a própria vida, tentou se matar, sem saber que Jesus um dia deu a vida dele para salvar sua alma. O Espírito Santo está nos exortando aqui nessa noite. Graciele, me deu um trabalho, a Graciele. Quantas vezes entrava naquela salinha ali e trabalho com a Graciele, trabalho com a Graciele. Está aí. Quantas pessoas que não estão aqui, que não era nada. Wagner, bonezinho na cabeça, sonhos frustrados, decepcionado com a vida. Deus colocou a Ana do lado dele, batizou no Espírito Santo, fez dele um obreiro, porque ele não ficou olhando para os obstáculos, não, ele olhou para Jesus. Quando Jesus curou ele veio agradecer. Quantas vezes o Wagner botava a carinha aqui, ó, chorava aqui, ó. Agradecimento, eu era um traficante, eu era um drogado, eu era alguém desprezível, hoje eu sou um homem de Deus. Irmão Valmir não conhecia o passado dele, já me contou a história. Um homem brabo, que hoje é um homem manso, porque o Espírito Santo entrou na vida dele. Marcos, ex-drogado, hoje um homem calmo, tranquilo. Você precisa provar Jesus. Você precisa provar. Sabe como você prova? Dá um passo em frente. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Olha a Maiara. Não é nem falar o nome da moça. Eu falei. Fulminante. 30 anos. Quantas oportunidades. Vamos se colocar em pé. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você estiver esperando mensagem minha de oba-oba aí, vocês podem tirar o cavalo da chuva, porque minhas mensagens não é essa. Porque eu choro pela tua alma. Eu tenho um compromisso com a tua alma. Deus deu um presente para nós, família Vasnil, lá do Maranhão. Trouxe todo mundo para cá, olha aí. Povo que adora a Deus. Hoje o irmão deu uma aula aqui. Eu dificilmente participo das aulas, sempre estou atendendo, mas saí daqui cantando: estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou. Palavra de sabedoria. Deus tem grandes coisas para realizar no meio da igreja. Nós somos um povo escolhido, eleito.
Jesus tem uma lepra para curar hoje, no seu coração e na sua alma. Quem sabe essa revolta que dá em você muitas vezes, que você fica agressivo e você quer brigar, você fica... É uma lepra que tem dentro de você que Jesus vai curar hoje. Você não é isso. Você é escolhido do Senhor. Deus tem uma oportunidade para você nessa noite. Se tiver alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, que estava afastado dos caminhos do Senhor, saia do teu lugar e venha aqui na frente. Não fica com vergonha, com medo não. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Não deixa o diabo te enganar. Não saia daqui sem fazer aliança com Deus hoje. Tem pessoas que Deus está chamando aqui, em específico. A oportunidade é agora. Quem é a primeira pessoa que vai fazer isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam urgentemente fazer isso. Quem é a primeira pessoa? Eu sou um ganhador de alma. Eu sou um ganhador de alma. Jesus me chamou para isso. Jesus não está muito preocupado com o meu estudo que eu dou, mas Ele me chamou para ganhar alma. Quem é a segunda pessoa que precisa ser curado da lepra? Isso é ser humilde. É ser humilde. Não adianta você querer achar que você é alguma coisa. Quero ver você ter coragem de sair do teu lugar. O diabo fala para você: não vai, não vai. Não seja escravo do diabo. Você é escolhido de Jesus. Sabe como é que quebra tudo isso? Quando você sai e fala: eu estou precisando mesmo, Jesus, eu quero uma vida nova para mim. Aí Deus entra dentro do teu coração e muda a tua história. Será que é só essa moça aqui? Meu Deus, eu posso apontar com o dedo aqui hoje. As pessoas que precisam reatar aliança com Deus e começar uma nova etapa. Não adianta você ficar aí olhando para você, achando que hoje é o dia. A última oportunidade pode não existir mais. Você talvez que é crente e que sente que está precisando de um renovo, precisa renovar a sua aliança, que já quebrou a aliança com Deus. Não tem coragem, não? Eu desafio você. Sabe quem que não deixa você vir aqui à frente? É o diabo. Não é a sua vontade, mas é a vontade de Satanás, que está te acorrentando nem no banco. Não seja bobo, não. Aqui, ó, diabo, você não manda em mim não, tá? A partir de hoje eu tenho um livre-arbítrio e eu vou diante de Jesus entregar a minha vida para Ele hoje. Glória a Deus. Será que essa noite vai ser o dia do teu infarto e você não está querendo abrir o seu coração para Deus? Eu não estou colocando medo, não. Simplesmente estou falando a realidade. Não adianta querer mostrar o que você não é. É melhor você falar para Deus que você não é, do que você ficar enganando você mesmo. E tem um monte de gente que, eu sou. Aí quando ela deita no travesseiro, eu não sou nada. Nem crente eu sou. Só tenho aparência. Hoje Deus quer quebrar esses cadeados, essa corrente que está te prendendo. Como é difícil, né? Ser escravo do diabo, você não consegue sair. Você está sentindo que Deus está chamando você, mas eu não vou porque vou passar vergonha. O que vão falar de mim? O pior vai ser queimar lá no fogo do inferno. Gritos, gritos e gritos e gritos. Hoje é um dia de colheita aqui. O Espírito Santo está falando comigo. E você vai sair daqui sem entregar a sua vida para Jesus. Nem dormir, você vai dormir essa noite. É disso que Deus está falando para mim. Pensa que o Espírito Santo não fala comigo, não? Ele é meu amigo, ele fala para mim. Ele revela até pessoa, mas eu não vou falar. Porque é muito fácil revelar você vir aqui. Igual eu quero ver uma atitude de vir aqui à frente.
enquanto o grupo vai cantando, eu acredito que as correntes vão estar sendo quebradas na tua vida hoje. Você vai vir aqui à frente. Você vai começar a sentir paz no coração, que você não sente mais paz. É uma raiva, é um ódio dentro de você. Aí fica aí, essa cara de crente batizado no vinagre. Toma uma posição com Deus hoje. Como é que canta aí, Ana? Senhor, venha mudar meus pensamentos. Oh, meu Deus. Se essa pessoa soubesse quanto ela é preciosa para o Senhor, mas não tem coragem. O diabo te prendeu numa corrente nesta noite. Você não sai daí. Mas em nome de Jesus, demônio, solta essa pessoa agora. Em nome de Jesus. É o que eu mais quero. Deus está falando uma multidão hoje aqui na frente. Não é de 1, 2, 3, não. É uma multidão. Por onde tenho andado. Se o Espírito Santo não consegue te convencer, quem sou eu? Eu sou uma voz que clama no deserto da sua vida nesta noite. Não é seu inimigo, ele é o teu amigo. Mais amigo é o Espírito Santo, mais amigo é Jesus. Restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso. Deus quer encher esse vaso nesta noite. Deus quer curar a tua alma nesta noite. Deus quer te batizar com o Espírito Santo nesta noite. Deus quer curar você. Deus ama você. Renova
Põe a mão no seu coração agora. Senhor, eu quero orar pelo teu povo, Senhor. É um povo tão precioso, que diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer no nosso lugar, em resgate da nossa alma. Nós estamos perdidos, nós estamos sem saber para onde ir, mas Jesus veio e nos amou, colocou dentro de nós o Espírito Santo, que é aquele que nesse momento está intercedendo com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Você é algo precioso. Dentro de você tem uma alma que clama a Ele nesta noite. E o Espírito dele está dizendo: você é meu. Você é meu. A Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. Jesus está curando alguém aqui nesta noite. Está renovando o pacto, renovando a aliança. Urimanto eitamagaro belébia. Não importa de onde você veio, não importa a sua identidade. O importante é agora, Deus renovou a aliança com você e você já não é mais um ser qualquer. Você é príncipe no reino de Deus. Você é princesa no reino de Deus. E com certeza você vai sair daqui agraciado pela presença daquele que geme por você, daquele que intercede por você. Senhor, abençoa o teu povo, cura eles, Pai. Apaga os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, porque eu sei que é um novo tempo na vida de cada um, porque o meu Espírito Santo fala isso comigo neste momento. Eu faço nova todas as coisas, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, diz o Senhor para vocês nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele hino que sempre eu peço para você cantar, Ana, no final, só um pedacinho, só para nós encerrar. Só um pedacinho, nós já estamos encerrando. Oh, aleluia. Estou sentindo uma presença tão grande. Estou sentindo uma presença tão grande de Jesus aqui. Jesus manda dizer para você que Ele te ama. Cante para nós encerrarmos esse culto. Cante. Tudo deixaremos, tudo entregarei, sim, por ti.
Sexta-feira, né, Lília? Vamos orar pela vida da Lília. Tem mais alguém que fez aniversário? Já estamos encerrando. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir proteção sobre a vida da Lília nesta noite, meu Deus. Guarda os seus passos, seus caminhos, protege, Senhor, a sua vida, a sua família. Senhor, eu estou declarando uma grande vitória na sua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Saúde e vida longa para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Amém? Se Deus é por nós, ninguém, amém. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe.